Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. O vento soprava leve, arrastando folhas secas pela rua vazia. Os postes piscavam, como se estivessem cansados de iluminar o silêncio. De repente, o vento parou. Nenhum som, nenhum movimento, nem o latido distante dos cães, nada. Foi então que o céu começou a mudar. Primeiro, uma luz fraca, avermelhada. Depois, um brilho intenso como fogo espalhando-se pelas nuvens. E então, o som. Uma trombeta, alta, lenta, profunda. Tão grave que parecia vir de dentro da terra. As janelas tremeram, as luzes se apagaram e por um instante o tempo parou. Alguns saíram às ruas assustados, outros fecharam portas e se ajoelharam. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos sentiram. Um medo diferente, pesado, antigo, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. O som cessou, o silêncio voltou. Mas algo havia mudado no ar, algo que não podia ser explicado. Naquela noite, Jonas, um homem simples de fé discreta, olhou para o céu vermelho e murmurou: Senhor, o que é isso? E naquele instante, ele não sabia que havia acabado de ouvir o primeiro sinal. Jonas não dormiu naquela noite, mas quando o sono finalmente veio, ele sonhou. Estava em um deserto escuro. O chão era seco, rachado. Do céu caía uma cinza fina, como poeira de estrelas mortas. Ao longe, ele via figuras humanas. Caminhavam sem direção. Homens e mulheres com olhos vazios e bocas fechadas. Pareciam buscar algo, mas não sabiam o quê. Então ele ouviu novamente a trombeta, a mesma da noite anterior. Mas dessa vez, algo saiu da terra. Criaturas aladas, com rostos que pareciam humanos, mas olhares frios, inumanos. Elas subiam uma a uma e o céu se enchia delas. Jonas tentou correr, mas o chão o prendeu. E quando uma delas se aproximou, ela sussurrou algo em seu ouvido. O 9º selo foi aberto. Ele acordou suando, tremendo. O relógio marcava 3h33 da manhã, e no silêncio do quarto ele ainda ouvia o eco da trombeta. No dia seguinte, a cidade parecia diferente. As pessoas falavam baixo, como se o som pudesse atrair algo. Nos noticiários, as manchetes diziam: fenômeno misterioso. O som da trombeta é ouvido em várias partes do mundo. Alguns diziam que era o vento, outros que era o fim. Mas Jonas sabia que não era nenhum dos dois. Enquanto caminhava até o trabalho, ele notou marcas no chão. Símbolos estranhos, queimados no asfalto, eram como letras antigas, desconhecidas. Uma delas o fez parar, porque no centro do símbolo estava desenhado um 9. Naquela noite, Jonas tentou orar, mas não conseguiu. A voz não saía, e uma presença parecia observá-lo. Algo foi liberado. A voz era dele, mas as palavras, não. 3 dias depois, a segunda trombeta soou. Dessa vez, o som veio do leste, e ninguém pôde fingir que era coincidência. Os céus se tingiram de vermelho novamente. Animais fugiam das florestas. Os rios começaram a escurecer. Jonas observava tudo da janela, e enquanto a cidade mergulhava em pânico, ele se lembrava das palavras do sonho. O 9º selo foi aberto. Ele procurou na Bíblia, Apocalipse, capítulo 9, e o 5º anjo tocou a trombeta. As palavras o atravessaram como uma lâmina, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Jonas deixou o livro cair, porque ele percebeu, não era apenas um sonho. Os sons, os sinais, as sombras, tudo apontava para aquilo. E naquela noite ele fez algo que não fazia há anos. Ajoelhou-se e chorou. Senhor, o que o mundo fez? Mas não houve resposta. Apenas o rugido distante de algo, emergindo da terra. O som vinha debaixo da cidade, como se algo antigo estivesse despertando. Jonas seguiu o ruído até o subsolo de uma antiga igreja abandonada. Lá, encontrou uma escadaria coberta por pó e símbolos iguais aos do asfalto. No fim das escadas, uma porta, de ferro, trancada. No centro da porta, o mesmo número, 9. Ao tocá-la, o chão vibrou.
e uma luz negra escapou por entre as frestas. Era como se o próprio ar estivesse sendo sugado. Então, de repente, o silêncio. Uma voz ecoou na mente de Jonas. Você não pode mais voltar. Ele caiu de joelhos e quando abriu os olhos viu as sombras, milhares delas, subindo pelas paredes como fumaça viva. Elas saíam do chão e uma delas tinha rosto. O tempo acabou. Jonas fugiu, mas sabia que o mundo já não era o mesmo. As ruas estavam desertas, o ar pesado e os céus escuros como carvão. Jonas voltou para casa e trancou tudo. Pegou a Bíblia e a abriu, mas as páginas estavam em branco. Ele caiu no chão e começou a orar, mas a voz não vinha mais. Do lado de fora, o som das trombetas se misturava com gritos, vidros quebrando, motores falhando e um rugido, longo, grave, quase humano. Senhor, se ainda há tempo, ele implorou, salva-nos. E então, pela primeira vez, o céu respondeu. Um raio cruzou as nuvens e por um instante Jonas viu algo, um exército brilhante, descendo, mas quando piscou, tudo desapareceu, apenas o silêncio e o eco de uma última trombeta. A cidade dormia, mas o mundo havia mudado para sempre. As notícias cessaram, os sons cessaram, até o vento parecia ter medo de soprar. Jonas caminhou pelas ruas destruídas. No chão, encontrou uma folha da sua Bíblia, a única não queimada. Nela, lia-se, e o sol se escureceu, e o poço do abismo se abriu. Ele sorriu cansado, não de medo, mas de fé, porque entendeu que o Apocalipse não era apenas destruição, era um chamado, um aviso para acordar antes que o tempo acabasse. Jonas levantou os olhos para o céu e sussurrou, ainda há esperança. E pela primeira vez desde o início, o céu se abriu, luz, calma, silêncio, fim.